Orar pelo pastor Temístes e pela a vida do Robertino, tá? A vida desses dois homens de Deus. Lembrando que o pastor perdeu a esposa no dia de hoje e o Robertino está internado. Oremos. Amado Deus, queremos nessa hora te pedir a tua bênção, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir também que o Senhor venha consolar a família enlutada. Abençoa o teu servo, o homem de Deus. Com certeza a missão da sua esposa se cumpriu aqui, agora está nos braços do Pai. A vida do Robertino, Deus, que haja liberação de cura para ele, pela Ângela, que estão ali no leito desse hospital. E que a oração do teu povo nesta hora chegue como bênção refrigeradora na vida dessas pessoas que estão nesse momento muito necessitados do Senhor, mas também muito confortados pelo Senhor. Que o teu Santo Espírito continue sendo, Deus, a inspiração daqueles que estão doentes, daqueles que estão preocupados, daqueles que perderam ente querido. E essa é a nossa oração que te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, amados, vamos dar início ao nosso estudo. O tema que nós propomos nesta noite é salvação. Salvação mediante a fé na graça do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema é salvação e o nosso texto que traz a ideia central é Efésios 2:8, que nós vamos ler agora. Nós entendemos pelo texto, a nossa ideia central, que salvação é pela graça, mediante a fé, tá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse é o nosso estudo desta hora, salvação. Você tem certeza da sua salvação? Uma boa pergunta, né? Neste mundo, o sol se põe, aí novamente o sol nasce, novamente o sol se põe. Nós estamos indo, estamos vindo, alguns em seus lares agora devido à quarentena, outros estão em trabalho, outros estão nos hospitais. Uma criança nasce, outra pessoa morre. Essa é a ordem natural das coisas. Tudo é passageiro. E depois que todas essas coisas passar, virá a morte. Independente se você é um religioso ou se você tem alguma simpatia com alguma igreja, você precisa resolver essa questão importante. Quero te sugerir uma leitura em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 5. Isto é uma pergunta que não se pode calar. Qual o seu destino? Qual o seu destino? Você tem certeza que você é um salvo em Jesus Cristo? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos conhecer salvação agora em 3 estágios. Lembremos que salvação é um ato, tá? Um ato de Deus para com o homem. E nós colocamos de maneira bem simples o estágio da salvação. Um ato definitivo, um processo e uma consumação gloriosa.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma consumação gloriosa. Então, esses 3 estágios, ele nos é apresentado de maneira teológica, estudos profundos da palavra de Deus, como justificação, reconciliação, regeneração, adoção e santificação. Começa com justificação, termina em santificação. Esse processo ele é paulatino, é gradual, é dia após dia. Mas a salvação em si ela é um ato, tá? Um ato de Deus para com o homem. Salvação é um ato de Deus para com o homem. Precisamos entender que o Senhor Jesus deu a vida para nos salvar. Temos a certeza disso. Salvação é um ponto inicial que não tem fim. É a vida eterna. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se uma pessoa está em Cristo, ela é uma nova criatura. Isso é, ela é transformada. Deus promete transformação por meio da fé em Jesus Cristo. Deus tem a capacidade de restaurar, de reconstruir, de transformar tudo aquilo que está fora dos conformes, digamos assim. Quando nós olhamos para Joel, capítulo 2, versículo 25, nós temos a promessa de Deus. Ele promete restaurar Israel e trazer do julgamento dos pecados. Ele é capaz de restaurar, ele transforma. Em Joel diz que os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Ah, meu amado, quanto tempo tu tem vivido longe da presença do Senhor. A promessa lá em Zacarias 10:6 é: quando Israel se arrepender e retornar a ele, haverá uma restauração. Esta promessa é também para os dias de hoje. Deus promete restauração. Isso não quer dizer que, na condição de salvo, alguns acontecimentos indesejáveis, nós chamamos isso de tribulação, de problemas, isso não quer dizer que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas Deus usa esses momentos para nos fazer lembrar do custo muito alto, do preço muito alto que foi pago por nossas vidas na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço. Então, muitas das coisas acontecem para que nós não venhamos esquecer. Esse momento de quarentena, esse momento de Covid-19, ele é algo que nos faz lembrar. Hoje, cada casa, cada sala, cada sofá é uma congregação. As famílias estão reunidas. Então, famílias reunidas é vida transformada. Ter a vida transformada é a evidência que o teu destino é a salvação. O teu destino está traçado. É percebível que todos aqueles que se aproximam do Senhor, eles têm a vida transformada. O ministério de Jesus foi assim. Vocês lembram do demoniaco de Decápolis, aquele endemoniado? Ele se tornou um evangelista. É verdade. Você lembra dos 10 leprosos que todos foram restituídos à sociedade? Eles foram purificados. É bem verdade que só um recebeu a salvação. E nós contextualizamos assim. Porque só um voltou, só um se submeteu ao Senhor Jesus. Então, pecadores somos todos nós. Mas eu me coloco aqui como um pecador arrependido. E você, como você se coloca?
Nós somos sabedores que no ministério de Jesus os pescadores se tornaram apóstolos, os publicanos se tornaram filantropos. Amados, eu te convido nesta hora a sair do estado de pecado para entrar no estado de santidade. É pela fé que somos salvos. É a mudança que nós percebemos através da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Quero trazer uma ilustração retirada da página 117 do livro de Bailey Smith, O Evangelho Verdadeiro. Ele conta em uma de suas cruzadas, ele parou e pediu para que os irmãos perguntassem um ao outro: você tem certeza da sua salvação? A pergunta não foi bem essa, a pergunta foi essa: você conhece Jesus? E aí ambos começaram a perguntar uns para os outros. E aí um menino perguntou para um senhor da igreja: o senhor conhece Jesus? Ele se ofendeu e ele disse: menino, eu sou diácono, ordenado. Aí o menino, na sua inocência, ele diz: não tem problema. Jesus Cristo pode salvar qualquer um. Então, hoje eu quero te perguntar: você conhece Jesus? Você tem andado em comunhão com Ele? Você tem vivido em transformação de vida? A sua vida é uma vida que tem como objetivo propagar o Evangelho da salvação? Salvação pela graça. É pela graça que somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Salvação pela graça. Ah, maravilhosa graça. Eu estava no lamaçal de pecado quando o Senhor Jesus estendeu a mão para mim. Não é que eu percebi, Ele me fez perceber. Não é que eu vi, Ele me fez ver. Pela graça sois salvo é algo que acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu quero te convidar nesta hora a meditar no teu coração. Como tu estás? Como tu tem passado? Lutas? Muitas, principalmente nesses momentos de Covid-19. Paulo, em meio de Covid-19 da igreja primitiva, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em meio ao sofrimento, às dores, ele diz que a graça é superabundante. A graça superabundante não vem de obras. É um dom de Deus. Oh, que maravilha! Você saber que esses momentos que você está passando é para que a abundante graça do nosso Senhor Jesus Cristo transborde na tua vida. Manifesta-se de maneira poderosa. Todo o crédito da nossa salvação pertence a Deus. Foi Ele quem tomou a iniciativa. Por isso que é graça. Graça é favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas pela bondade e infinita misericórdia, Ele entregou a vida do seu Filho para que todo aquele que nele crê receba a abundante e maravilhosa graça. Quando Paulo diz que não vem de obras, é dom de Deus, ele está pedindo para que você exercite a tua fé fazendo as obras. É exatamente isso. Mediante a fé, tu faz as obras. E sem fé, tu não consegue agradar a Deus. Salvação se dá exclusivamente no ato de crermos verdadeiramente na obra redentora de Jesus Cristo. Isso é ter fé. Salvação. Em nenhum outro texto de Atos dos Apóstolos nos traz
em nenhum outro, senão no nome de Jesus. 4:12. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens que devemos ser salvos. Senhor de nossas vidas, a salvação somente mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé, qual é o tamanho da tua fé? João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele deposita fé seja salvo. Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 12 diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o nome de ser chamado de filhos de Deus. Ah, Senhor da glória. Como tu és maravilhoso, me chamar de teu filho, cordeiro em Jesus Cristo em todas as coisas. Eu te convido nesta hora a tu se tornar filho de Deus. Você quer ser filho de Deus, sair do estado de criatura para se tornar filho, mediante a fé em Jesus Cristo. Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós pensamos também no texto de Tiago, que fala das obras. Então, salvação não é pelo que você faz, não é pelo que você é pela atitude que você tomou diante de Deus. Essa atitude foi aceitar Jesus como um suficiente Salvador. Algumas pessoas têm pregado que você dá o dízimo, que você vai para a igreja, que você trabalha, que você louva, que você toca, que você prega. Essas obras todinhas aí, as pessoas dizem que é para garantir a salvação. O que nós estamos falando nessa noite, a palavra salvação mediante a fé, é que você não precisa fazer nada disso para ser salvo. É verdade. Você faz essas coisas porque você é um salvo. Você não faz para ser salvo. Essa é a condição do salvo. Paulo, ele não está discordando de Tiago. Tiago, ele fala claramente a respeito da salvação exclusivamente pela fé. Vamos ler o texto? Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a ler Tiago 2, de 14 a 20. A gente vai um pouco mais adiante para que você entenda que você talvez tenha obra, mas te falta fé. Ou talvez você tenha fé, mas você não tem obra. Fé sem obra é morta. Abre aí o texto de Tiago e vamos ler juntos? Já, Tiago 14, versículo 20 apenas. Mas eu vou me estender um pouco mais, e tu acompanha. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes desde as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É uma pergunta. Continuando. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras? Mas me mostra a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem, também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Mediante a fé, você faz a obra. Você não faz a obra para aumentar a sua fé. Aprenda isso. Salvação.
não vem de méritos humanos, vem de Deus. Inseparável. Fé objetiva. Fé é inseparável das obras e tem um objetivo de glorificar o nome do Senhor. Não é o objetivo de te dar salvação, porque salvação vem de Deus. Quero, finalmente, olhar dois aspectos de quem tem fé e de quem tem obras. Fé. Recebemos Cristo como Salvador. Fé. Recebe Cristo como Salvador. Você tem a sua vida transformada? Então você tem obras e fé. O segundo aspecto é quem recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, quem ouve, quem atende o chamado, se submete. Você precisa ser crente, convertido pelo Espírito Santo, não convencido pelo ato de levantar a mão ou de confessar a sua boca. Submeter-se à vontade soberana do Senhor Deus. Isso é salvação. Não adianta você dizer assim, eu aceitei Jesus. Eu recebo Jesus no meu coração. Mas quer viver a vida do seu jeito. Quer fazer as coisas do teu jeito. Não se submete a pastorear, ser pastoreado. Não submete-se a uma liderança. Não cumpre o que está lá em Hebreus 10, 25. Não deixe a congregação como é costume de alguns. Salvação pela graça, mediante a fé. Amados, se você tem fé, você está fazendo a obra. Então esse é o estudo desta noite. Quero te agradecer a tua paciência, o teu acompanhar. Espero que tenha sido bênção na tua vida. Nos encontraremos em uma outra oportunidade. Lembremos de orar pelo pastor Temístene, lá em Castanhal, pelo irmão Robertino, lá em Santa Bárbara. Nosso endereço de contato está aí. Você pode nos procurar, estamos aqui para te ajudar. Nós queremos conhecer mais o Senhor Jesus contigo. Porque a gente nunca conhece Ele no íntimo da glória. Sempre precisa mais. E quando nós estivermos em comunhão, quando nós estivermos reunidos, nós entenderemos a intimidade do Senhor, o qual é revelada. Salvação, meus amados, é individual. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas é porque todos lá se submeteram ao Senhor Jesus. Então, boa noite, graça e paz. Se você assistir amanhã, bom dia. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E o nosso propósito é te dar garantia através das Sagradas Escrituras que o verdadeiro cristão, ele tem fé e obras e não perde a salvação. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai